Pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o episódio que aconteceu lá onde eu trabalho e que me deixou assim um pouco assustada. Como vocês já puderam ver no título, né? Que um japonês gritou, não exatamente comigo, mas com todas as pessoas que trabalham junto comigo. E assim, né? Uma coisa que eu já sabia que acontecia aqui no Japão, porque os meus tios que trabalharam muitos anos aqui falaram que chefes gritavam com eles. Isso acho que 10 anos, 20 anos atrás. E conversando também com alguns colegas de trabalho, eles falaram que alguns deles gritavam, dependendo do tipo de trabalho, enfim. É uma coisa que acontece aqui ainda. E no meu emprego anterior, eu trabalhava só com brasileiros. Tinha um ou outro japonês, mas não era líder. A gente não tinha contato com líderes japoneses. E nem passava pela minha cabeça que esse tipo de coisa acontecia. Só quando eu cheguei nesse emprego agora e lidando assim com líderes japoneses, eu percebi que eles gritavam de vez em quando, né? Eles gritavam quando pediam silêncio, tipo, davam um gritão assim no meio da sala, uma sala bem grande. E a princípio, assim, eu não concordava, nunca concordei, mas como era uma coisa geral, você até releva. Quando foi uma coisa assim direcionada, assim, eu fiquei nervosa, fiquei chateada, com muita raiva. E aconteceu assim. Onde a gente trabalha, a gente conserta os celulares e é como se fosse uma linha de montagem, né? O celular passa por várias pessoas que fazem várias coisinhas, né? Essa linha de montagem, que a gente só chama de linha, ela só para 10 minutos antes do fim do expediente. Nesses 10 minutos, 5 minutos são para limpar, né? Tirar todo o lixo que você produz e 5 minutos para você preencher os papéis da sua presença, enfim. Você só pode parar de trabalhar 10 minutos antes do expediente. Antes disso, só se algum líder falar para você que pode parar antes. E de tempos em tempos, às vezes, como essa empresa é terceirizada, chega uma inspeção, né, da empresa mesmo. Aí vem um representante e eles fazem inspeções para ver se tá tudo certo, então para ver se você tá fazendo tudo certinho. Nessa semana ia ter essa inspeção, então tudo teria que estar limpinho, enfim, organizado. Só que antes do expediente, antes de você trabalhar, tem 5 minutos que o líder ele fala, olha, aconteceu isso e isso, toma cuidado com isso e isso, e, enfim, fala o geral para você estar situado sobre o que está acontecendo. Nesses 5 minutos de reuniãozinha, eles falavam, olha, precisa limpar. Aí todo dia eles falavam que precisava limpar. Só que, como eu falei, você pode parar de trabalhar até 10 minutos antes do final do expediente. Então, 5 minutos para você limpar e 5 minutos para você preencher os seus papéis para finalizar o trabalho. Então, esse é o expediente normal, como eu falei também, você não pode parar sem que um líder fale para você parar. Nesses 5 minutos não sobra muito tempo para fazer muita coisa. Fica difícil, né, para você querer fazer uma coisa muito bem feita em 5 minutos. Tudo bem. Então foi passando o tempo, a gente acabou fazendo só o básico, antes dessa inspeção mesmo, alguns dias antes. Queria que tudo ficasse limpo, o nosso líder. E aí a gente tava fazendo só o básico, porque são 5 minutos só pra você fazer. Então, sim, em 5 minutos você não consegue fazer nada direito. Então, nesse mesmo dia que a gente só fez o básico, porque ninguém falou pra gente que poderia ser diferente, a gente fez o normal. Enfim, fez o normal. Os 10 últimos minutos, a gente foi já preenchendo os papéis, porque quase nunca dá tempo de fazer, né? Em 5 minutos a limpeza. Então a gente deixa por último pra já bater o sinal e a gente ir embora. Ele viu a gente preenchendo os papéis, finalizando, já achando que não ia fazer soji. O soji, que aqui no Japão, limpeza se chama soji. Então ele achou que a gente não faria essa limpeza. E aí, vendo a gente preenchendo os papéis, ele falou, faz a limpeza, faz a limpeza. E aí eu tava preenchendo super rápido pra poder fazer. Aí ele não se aguentou, soltou um grito, falando, eu não sei exatamente o que ele falou, mas era isso, pra a gente parar tudo e fazer a limpeza. Aí a gente já ficou meio chocada, né? Eu e umas meninas, a gente achou que ele exagerou demais. Tá, eu terminei de fazer lá os meus papéis e fui fazer. Quase tudo que ele falou, inclusive a gente ficou depois do expediente um pouquinho fazendo as limpezas lá. E eu fiquei irritada, fiquei pé da vida, porque eu nunca tinha recebido nenhum grito assim de superior. Sabe, quando você tá naquela bagunça assim, você não tem tempo nem de processar o que aconteceu. Eu cheguei no meu armário, parei um pouco,
pra descansar tal e pensar um pouco. Aí eu já fui tentando entender a situação, eu fiquei muito irritada e quando eu tô muito nervosa começo a chorar. Aí fiquei chorando lá e aí eu não consegui me controlar. Chegando na carona que eles levam a gente pra casa, eu comecei a chorar ali mesmo. A gente já pensou em mudar de emprego, já fui procurar, no outro dia eu faltei pra procurar emprego. E assim, foi bem ruim. Depois que ele gritou lá e tal, a gente foi procurar outro emprego. A gente conversou com a empreiteira tal, explicou que eu principalmente não queria voltar para aquele lugar. E ofereci duas opções, né? Ou eles me mudavam de linha, porque são várias linhas de montagem, ele era líder de uma delas, então eu podia pedir transferência para outra. Ou eles me trocavam de linha, ou ele pedia desculpas pro pessoal da montagem, né? Porque ele gritou com todo mundo dali. No dia seguinte eu faltei para procurar outro emprego. No outro dia a gente conversou certinho tudo isso, eu expliquei pra ele o que eu queria e aí eles ficaram conversando, né? E eu ofereci as duas opções porque eu queria dar assim opções razoáveis pra consertar a situação, ou eu não encontrar mais com ele, ou ele pedir desculpas. Mas o líder não pediu desculpas. Fiquei na verdade surpresa assim, né? Porque segundo o que me explicaram, ele estava certo em pedir aquilo, mas fez do jeito errado. Tudo bem. Até aí, tudo bem, né? Fez do jeito errado, então peça desculpas só pelo modo que você agiu. Mas nem isso. Então eu posso entender que ele se considerava certo nas situações, em tudo que ele fez. E ele não pediu desculpas, então eu acabei mudando de linha de montagem. Eu tenho assim pra mim que caso eu ficasse naquele lugar e continuasse e tudo mais, eu estaria sendo conivente com esse tipo de situação. Eu sei que no Japão muitos líderes têm esse costume de gritar. E os japoneses, eles são tipo cachorro que ladra, mas não morde, né? Eles gritam com você, mas se você revida ou faz uma cara muito feia pra eles, eles param, tipo, eles não provocam mais. Mas se você abaixa a cabeça pra esse tipo de coisa, eles continuam fazendo. Isso eu sei, porque de todas as pessoas que eu conversei sobre isso, é a mesma coisa. Eles têm esse costume muito ruim de gritar. Pra eles, gritar é só enfatizar uma situação. Mas pra nós brasileiros, gritar é o fim da picada, é chamar pra briga, né? Então, pra mim é isso. Não vou admitir, não admito que gritem comigo, porque os únicos que gritavam os meus pais, né? Então, mas não muito, né? Eles gritavam às vezes. Eu não gosto desse tipo de atitude, eu não concordo. E assim, né? O que mais tem aqui no Japão hoje em dia é emprego, não importa qual. A gente não precisa se sujeitar a esse tipo de coisa, porque é inaceitável esse tipo de conduta, ainda mais hoje em dia que se fala tanto sobre humanidade, enfim, espiritualidade. A princípio, da maneira que aconteceu, uma situação que realmente não dava pra levar. Eu fiquei pensando depois se eu não estaria sendo orgulhosa, nesse sentido de não aguentar, enfim, a situação, mas eu acredito que se eu continuasse, com certeza ele ia querer fazer outras vezes. Pra mim não ia dar. Então foi isso, né? Eu acabei mudando de linha e aconteceu esse incidente, assim. Eu queria comentar um pouco esse caso com vocês. A gente quase não fala sobre trabalho, quase não fala sobre isso aqui na internet. Eu não sei, porque dos canais que eu assisto, esse tipo de relato eu nunca vi. A gente precisa tentar, né? Nem que seja assim, de forma restrita, mas tentar mudar isso, porque realmente hoje em dia esse tipo de coisa não é aceitável de qualquer forma. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha assim ajudado, esclarecido vocês de alguma forma. E se você já passou por isso, me deixa aí nos comentários falando o que aconteceu, o que você fez, porque eu vou gostar de saber, né? Outras pessoas que já passaram por isso também, né? Porque não é fácil. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, me dê um like, se inscreva no nosso canal para mais novidades. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima. Tchau!